Empate na Arena MRV. Os caras meteram 2-0 e acharam que ia ganhar. O Cruzeirão Cabuloso foi lá e buscou. Coletivo do técnico Nicolás Larcamon. E agora a análise do comentarista Diego de Leon e Patrick Lopes aqui no canal Cruzeiro Esportes. Então vamos lá, né, meu povo? O treinador Larcamon começou a sua entrevista já tomando uma bela de uma cutucada ali. A gente tem que se esforçar muito para entender devido ao idioma, né, galera? Isso não é uma desculpa, ele fala mais rápido mesmo, em um idioma diferente, então a gente tem que se esforçar muito para entender algumas coisas ali e tentar filtrar ao máximo. Eu achei a postura do Larcamon defensiva na coletiva. Eu não achei que ele conseguiu responder as questões, todas as questões que foram feitas, ele não conseguiu responder nenhuma delas. De forma clara. De forma clara. Ele começa a responder e saía pela tangente. Todas as perguntas. Se você rever de novo a entrevista, você vai ver que ele começa ali 10, 15 segundos respondendo e logo ele já sai pela tangente e começa a falar de tática, ele começa a falar de desempenho e foge da pergunta. Falou de tudo, ele falou de tudo. Mas ele não falou do jogo. Ele não falou do jogo. Ele não respondeu as questões e também não falou do jogo em si. Falou de forma muito vazia, falou de forma muito superficial. E isso, Diogo e Patrick, me preocupa. Porque o que a gente viu aqui hoje foi um circo de horrores. O Larcamon, ele cagou na escalação. Ele cagou na escalação. E o que eu esperava do Larcamon agora na entrevista, o mínimo que eu esperava é que ele chegasse ali e na primeira pergunta talvez, gente, me desculpa, eu me equivoquei. Eu errei, não sei qual termo, se ele equivocou, se ele errou, se ele falaria eu assumo, ou usasse uma outra expressão. Mas a verdade é que ele não deixou claro que ele enxergou que ele errou, que ele enxergou que ele equivocou, que ele enxergou que o time não foi bem e que as mudanças não surtiram efeitos, nem os jogadores que ele colocou não jogou bem. E acabou prejudicando aqueles que vinham jogando bem. Por isso que foi uma M total. Porque os que ele colocou jogou mal e prejudicou os que estavam jogando bem. Que era o caso do Romero, do Marlon, do Matheus Pereira. Então, isso me preocupa quando o treinador chega numa coletiva de uma final, de um evento tão grande como é uma final contra o nosso rival. E o time, por mudanças dele, escolhas dele, e ele vem e tem um primeiro tempo horroroso desse, e o Cruzeiro poderia ter tomado 4, 5 e ter perdido o título. E ele vem na entrevista e fizeram ali 5, 6, 7 perguntas e ele não respondeu nenhuma pergunta de forma profunda. Ok. Falei, não, mas ele vai falar do jogo. Ele vai comentar sobre a postura do time como um todo. Ele vem e não comenta sobre a postura da equipe. Ou seja, tá tudo bem, tá tudo certo, empatamos. E vai continuar fazendo a mesma coisa? E domingo que vem uma surpresa dessa de novo pra nós? Ele não explicou por que ele colocou o Vidalba. Ele não explicou Machado, Neres. Por que ele colocou o Machado e o Neres. Por que ele sacou até nisso eu entendi um pouco, tá? Sobre o Machado. Ele falou que o Machado, dentre os que ele tem ele disponível no elenco, como volante, é o que tem uma característica de jogar mais próximo da zaga. Aí eu falei, uai, ele entrou com 3 zagueiros, 2 volantes, e um volante tem que ser um cara que joga bem próximo da zaga. Ou seja, ele entrou de forma bem defensiva. Ele entrou pra ser reativo. Ele entrou pra ser reativo.
Então, isso me preocupa porque eu acho que é importante, sabe, pessoal de casa, Diogo, Patrick, errar é humano, testar, todo mundo tem que testar mesmo, apesar que eu acho que uma final não é momento de testar, de fazer laboratório, mas eu acho que o mínimo que eu esperava do Larcamón, o mínimo, é que ele chegasse agora durante a coletiva e que ele admitisse que ele tentou fazer mudanças e que essas mudanças não deram certo e ele vai refletir sobre essas mudanças. E eu não vi isso durante a entrevista. Patrick Lopes. Bora lá então, China Azul, neste empate de 2 para o time do Atlético Vespasiano, 2 para o Cruzeiro, um empate que ficou barato, mas ficou com sabor de vitória, porque diante da escalação que vimos no primeiro tempo, o Atlético já poderia ter decidido esta final do Campeonato Mineiro. Graças a Deus não foi assim, porque o Cruzeiro correu atrás do prejuízo. Falei isso aqui no pré-jogo. Eu creio que ele vai repetir a escalação no que tem usado o Diogão, De Leão e Atoso da jornada, só com as mudanças daqueles que estavam voltando de suspensão, que era o Zé Ivaldo, e o Marlon iria manter Lucas Silva e Matheus Vital, e falei extremamente compreensível, apesar que a maioria da torcida vê Cifuentes ou outros jogadores à frente de Lucas Silva e Matheus Vital, ambos estavam até então sendo usados titulares. Quando ele me vem com Machado e Neres, já me preocupa tremendamente, porque inclusive na sua coletiva, como disse o De Leão, ele não explicou. Na verdade, ele falou que é uma escolha taticamente, que já falamos sobre isso aqui. O Lucas Vidal e Marlon, projetando o futuro, creio que vai ser o titulares, irão continuar sendo os titulares, mas talvez não já nesse primeiro jogo da final, até para manter aquilo que tem dado certo, porque é início de trabalho, Larcamón. Então você está pegando um time agora, está sendo incrementado através dos reforços daqueles que estão voltando do DM, não vai ser no primeiro jogo da final que você vai mudar taticamente o Cruzeiro, deixando isso mais para frente, tem início de Sul-Americano e Campeonato Brasileiro aí. Custou quase muito caro. O que eu não vi na coletiva é o reconhecimento destes erros através das suas mudanças. Até tenho receio de que no domingo você possa continuar mantendo as suas convicções, que hoje poderia dar muito errado, que foi a entrada do Neres e Machado, que no ano passado já eram questionadas as suas titularidades. Não vai ser hoje, em um Cruzeiro em 2024, com muito mais peças disponíveis, mais capazes de qualidade, que eles vão ser os titulares, principalmente numa reta final de Mineiro, na final. Falando em relação ao Zé Ivaldo, ele falou muito bem. É um cara de qualidade que na minha vida de treinador não treinei um zagueiro com a capacidade do Zé Ivaldo. Se é o melhor zagueiro dele, e eu sei dessas questões de disciplina, né, do Zé Ivaldo em termos de cartão, mas vale o risco, como foi feita a pergunta ali, de deixar esse zagueiro no banco de reservas numa final? Vale o risco, Larcamón? Você viu que o Zé Ivaldo no segundo tempo, em 20 minutos, ele fez mais desarmes naquilo que o Atlético se destacou no primeiro tempo, com 7 desarmes. O Zé Ivaldo, através da sua postura, que na minha opinião naquela altura, uma mudança somente era insuficiente, mas a postura do Zé Ivaldo elevou também a qualidade e voltou aquele Cruzeiro através da postura. Inclusive, saiu o primeiro gol através de uma retomada do Felipe Machado lá no campo de defesa do Atlético, coisa que o Cruzeiro não fez no primeiro tempo todo. E conseguiu ali o gol contra, que recolocou o Cruzeiro na partida, que no segundo tempo fisicamente sobrou. O Cruzeiro, se ele não tivesse esse erro de escalação no primeiro tempo, não teria perdido, ou melhor dizendo, teria vencido essa partida. O que eu quero, o Diogo, o De Leão, para encerrar aqui, para ser mais sucinto. A eliminação contra o Souza, a gente tem batido nessa tecla. Tem que reverberar. Nós temos que continuar lembrando para que não venhamos cair no mesmo erro durante praticamente toda a temporada. Porque infelizmente foi uma eliminação muito doída e muito dolorida e precoce da competição. E que hoje, Larcamón, apesar que eu não vi isso na sua entrevista, que essa escalação do primeiro tempo não venha acontecer de novo, principalmente falando no segundo jogo da final. Porque hoje você viu muito bem que o Cruzeiro foi totalmente diferente de um primeiro tempo e de um segundo tempo. E muito por causa das escolhas taticamente de jogadores que você viu. Que mais pra frente pode ser que se tornem sim titulares, principalmente falando de Lucas Vidal e o Cifuentes, que entrou no banco hoje. Mas não Neres e Machado. Tomara que você venha reconhecer isso, e talvez na entrevista não ficou claro assim, mas tomara
que internamente essas atitudes não venham acontecer, principalmente falando domingão, 3h30 da tarde, no Mineirão, Diogão.